Boa tarde, né? Eu espero que seja o último vídeo, né? Esse é o terceiro vídeo é a terceira parte do vídeo 9 do meu estágio em extensão, né? Então vamos lá. Eu me chamo Rossana Alves Jasluc do Rio Apa. Sou acadêmica de licenciatura em História pela Uninter. Essa apresentação é um seminário de mitologia grega que eu estou fazendo para o meu estágio formato extensão. O meu RU é 459166. Então essa é a terceira parte do vídeo 9, né, e o último vídeo, né, 6 horas de seminário, né. Já quero agradecer a todos, né, que assistiram e curtiram e comentaram, né. Então, que eram as lendas mitológicas, né? Então, eu já tinha falado, faltou uma parte ali. Não, tá certo. Ali, Narciso, Sísifo, Midas, Tântalo, Pandora, Talos, são tantos, né? Pigmalião, Galeteia. Comentei também dos principais temas retratados, né? Pelos mitos gregos, né? Que foi praticamente tudo que eu falei, né? E agora, eu quero falar um pouco, né? Quero falar um pouco, eu li esse último livro aqui só para mostrar, né? Me emprestar esse livro aqui, achei, nossa, ótimo esse livro, né? E com ele daí eu quero finalizar falando, né, do Cupido e Psique, ou Eros e a Psique, né? Então tem imagens para ilustrar a lenda deles, né? Então, Eros, né, na mitologia grega, como vocês sabem, ele é deus do amor, né? Filho de Afrodite, a deusa do amor, e do Ares, né? Que é o deus da guerra. A Psique, ela era uma mortal e ela era filha de um rei, e elas eram 3 irmãs, né? Ela e mais 2 irmãs. E todas muito belas, né? Só que a Psique, ela era muito linda, e ela era capaz de despertar a admiração de qualquer pessoa. Tanto os que vinham de longe para apreciá-las, né, tanto com o pessoal da região ali dela. E então, o Eros e a Psique, né, um imortal e o outro mortal, respectivamente. Eles partilhavam de algo em comum, né, que era uma grandiosa beleza, né. A Psique, de tão bela que ela era, e os homens ficavam distraídos com ela, até aí eles começaram a esquecer de fazer suas oferendas à deusa Afrodite, para ficar contemplando a Psique. Com o tempo, as 2 irmãs da Psique casaram, né? E a Psique não. E ela ainda estava em casa, né? E ela era a mais bela das 3. E por isso ela era mais temida, já que a sua beleza fazia... Ela era tão bela que fazia os seus pretendentes terem medo. Então, por ela ser tão bela, chegou aos ouvidos da deusa Afrodite que os mortais haviam começado a comparar, né, a beleza da Psique, né, com a beleza da deusa Afrodite, né, e até arriscar de dizer que a Psique era muito mais bonita do que a Afrodite, né. E a Afrodite ficou braba, com ciúmes, ficou em fúria, ficou irada, né. E ela percebeu que seus templos e seus altares, né, estavam desertos, ninguém mais fazia oferenda para ela. Então, ela bolou um plano para que a Psique fosse sacrificada e não tivesse qualquer outra mulher mais bela do que a Afrodite, né. Então, ela chamou seu filho, né, Eros, né, que é o Cupido, né, e ordenou que ele descesse à terra e usasse suas flechas para fazer com que a Psique se apaixonasse por alguém muito, muito feio. Acontece que, quando o Eros foi cumprir sua missão, ele ficou impressionado com a beleza da Psique, né? Era estonteante a beleza dela. E ele, distraído, ele acabou se ferindo com as próprias flechas dele. Então, o Eros, né, ele acabou se apaixonando perdidamente pela Psique. Aí que começou toda a confusão. Psique era a única que ainda não havia se casado, né? Então, com isso, os pais da jovem começaram a desconfiar que a beleza da Psique poderia ter enfurecido os deuses, né?
Então eles decidiram consultar aquele oráculo que todo mundo consultava, né? E que era um oráculo de Apolo. E eles receberam a notícia que a moça não se casaria com um ser humano, mas sim que o futuro marido a aguardava no alto da montanha e que no final, né, esse futuro marido não era um humano, era um monstro que nem os deuses e os homens podiam resistir, né? Psique aceitou seu destino e ela se vestiu com roupas funerárias e resolveu ir ao encontro do tal monstro. Quando ela chegou no topo da montanha, bateu um vento oeste e a levou até um pequeno bosque. Lá ela encontrou uma casa majestosa, com paredes de prata, bem ornamentada, pisos decorados com pedras preciosas e repleta de colunas de ouro. Ela entrou na casa, né? E dentro da casa ela ouviu uma voz, né? E ela imaginou que fosse a voz do monstro, né? E ele pediu que ela ficasse confortável e depois que servir antes, né, que ela ficar confortável, que tinha que servir um banquete. E depois ela podia ficar confortável. E com isso, né, ela começaram a conversar, né? E essa voz vinha de um quarto completamente escuro, né? E eles começaram a conversar. E com o tempo, a moça começou a gostar desses encontros, né, com esse suposto monstro. Mas ele a proibia de usar qualquer fonte de luz e fez com que ela prometesse que jamais tentaria vê-lo, né? Então, eles sempre conversavam dentro dessa casa, mas sempre com a luz apagada, sem luz, né? E as coisas entre os dois estavam funcionando, né? Ela ia sempre encontrar com ele, né? Até que um dia as irmãs, né, da Psique começaram a estranhar e apareceram na casa para uma visitinha, né? Porque elas sentiram inveja, né, da moça, né? E elas queriam convencer a Psique a terminar, né, esse romance com esse monstro, né? E elas queriam tentar descobrir a verdadeira identidade do monstro e matá-lo, né? Então, uma noite, né, enquanto o monstro dormia, Psique estava armada com uma adaga, né, pode ver até na foto, na imagem do meio, né, que eu tentei ilustrar. Ela entrou com uma lamparina acesa e descobriu que, na verdade, era o Eros, né? Que o monstro não tinha nada de monstro, era o Eros, o deus, um dos deuses mais belos, né? O Cupido. Ela ficou uma surpresa, né? Porque ela já estava vivendo com ele, né? Praticamente casada. E em vez dele ser um ser horrendo, né? Então o companheiro dela era uma das criaturas mais belas, né? E que ela tinha visto na vida, né? E com isso ela se afastou, porque ela se assustou e acabou se ferindo com uma das flechas do Eros e se apaixonou perdidamente por ele. Mas acidentalmente ela derrubou um pouco de óleo quente da lamparina no rapaz e ele fugiu, né, voando, né, porque ele era um ser alado. Então, assim, falar um pouco das provações, né? Então, segundo o mito, né, a Psique, ela sai em busca do Eros, né, por todas as partes, né, depois do que aconteceu. Mas não encontra nenhum rastro do seu ser amado. Então ela chega ao templo de Ceres, a deusa dos grãos, e ouve a divindade que, para rever seu marido, a moça deve ir até a Afrodite, né, a sogra dela. E Psique, obedecendo, ao se encontrar com a deusa, a deusa desafia, né, a Psique, né, fazendo 3 provas impossíveis, né. A primeira era separar pilhas e pilhas de grãos de diversas variedades em um tempo super curto de tempo. A segunda prova era roubar a lã de ouro de um rebanho de ovelhas, né. A terceira, ela tinha que ir até o submundo com uma caixinha de cristal e pedir para Perséfone, né, a esposa, meu Deus, agora fugiu o nome, do Hefesto, a Perséfone, esposa do Hefesto, né, que desse um pouco da beleza, ela tinha que dar um pouco da beleza para Perséfone. Porém, a Psique não conseguiu abrir essa caixinha, né, e
E isso desencadeou uma maldição. Só que sem que Psique soubesse, Eros a ajudou a completar todas as provas. Mas no final não conseguiu impedir que a moça abrisse a caixa e ela caiu num sono eterno. Eros, então, ele vai até Zeus, né? O que é o Deus Supremo, o Deus do Olimpo, e pede que ele converse com a Afrodite, né? Para a deusa acabar cedendo a maldição e permitir que a Psique seja transformada numa imortal. E deu tudo certo. Depois disso, os dois se apaixonaram, né? Casaram, né? E tiveram uma filha que eles chamaram de Prazer. E eles viveram felizes e apaixonados por toda a eternidade. Opa. Agora o próximo, eu vou falar do Faetonte, que é o filho de Apolo. Então, um minutinho, eu já